Senhores passageiros, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, reconheço, não mereço a atenção de vós outros, mas com muita clareza a palavra de Deus requer ligado nele todo o nosso QI. Jesus, ele disse: ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Marcos 16 e o verso 15. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está lá em João 8 e 32. No 36 ele segue dizendo: se o Filho do Homem libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, meus amados, a Bíblia, ela também nos diz quem é de Deus, com alegria escuta a sua palavra. João 8 e o verso 47. Eu vejo que vocês estão atentamente a ouvir. Sei que vocês não estão emprestando a mim os vossos ouvidos, porque nada eu tenho para vos dar. Mas quem presta ouvido a Deus e está atento à palavra dele, tem livramento, tem saúde, tem paz e o alvo principal, a salvação da alma, é o que mais importa para cada um de nós. Romanos 10 e o verso 9 está escrito: com o coração a gente crê, mas com a boca se confessa para a vida eterna. Se confessares que Deus, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo, é o que diz a Escritura. Então, por favor, não me tenha entre vocês como taxativo, hora dessa pela manhã, de querer atrapalhar a vossa viagem. Gostaria de estar sentado como vós outros, mas a Bíblia, ela diz que prega o Evangelho enquanto é dia, porque a noite vem, e a noite é escura. Quando se trata dessa noite escura, não é uma noite de lua, não, é a noite da perseguição, a noite das leis humanas, ao contrário à lei de Deus. É esta lei, esta noite. Então, esta noite, o qual a Bíblia diz: pregue enquanto é dia, porque quem anda de dia não tropeça, a não ser que tenha uma visão muito curta, ou então esteja de uma forma que de repente vai tropeçar em alguma coisa. Mas quem anda de dia, é claro, se vê tudo, mas a noite é escura. À noite a gente pode pisar em algo que a gente não deseja, pode tropeçar, aí cair até em uma boca de lobo. Mas de dia a gente vê tudo. É isso que Jesus falou. Aquele que anda de dia, na claridade, não anda errante, mas aquele que anda à noite é perigoso. E a gente sabe disso. Então, quando se trata dessa noite escura, não é uma noite na nossa vida secular, é a noite da perseguição, é a noite do homem que foge às leis, como está em Isaías 10, ao contrário, a minha lei, diz o Senhor, que tira dos órfãos, das viúvas, que rouba do salário do povo, que rouba na balança. Aí ele diz: ai dos ditadores que ditam a lei e daquele que a prescreve. No juízo vou chamar para o prestamento de conta. Aí você vai para Eclesiastes 12 e o verso 13 está dizendo: de tudo quanto tens ouvido, fim é temer meus mandamentos e obedecer o meu nome, diz o Senhor. O 14 ele diz: eu trarei à tona, eu trarei à justiça tudo que o homem faz de bom e de ruim. Então quem pratica o crime, tráfico de droga, tráfico de seres humanos, tráfico de arma, tudo quanto não presta neste mundo, a mentira, a inveja, a contenda, a corrupção, os filhos que destroem a vida dos pais, aqueles que assaltam dentro dos ônibus, que tiram a vida e que faz e acontece. Se prepare, porque Deus tem um cinturão de fogo e Ele vai chamar o prestamento de conta. Não tem governador, desembargador estadual ou federal
o juiz, não importa a posição do mesmo, diante de Deus o Eterno. Não tem presidente de república, não tem chefe de qualquer lugar desta terra que se denomina o rei da cocada preta, não vai adiantar. Diante de Deus, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o que Ele é para sempre. Está lá em Filipenses 2 e o verso 9. Toda língua se vai confessar e o joelho vai se dobrar. Segundo a Bíblia, vai se desconjuntar. Se desconjuntar, meus amados, não é somente se dobrar. Se desconjuntar quer dizer se deslocar das rótulas. E a Bíblia diz que ninguém vai se atrever a dizer: Deus, o que o Senhor faz? Eclesiastes 8 e o verso 4. O que o Senhor faz? Porque Deus diz: a minha palavra tem poder. E quem poderá o que eu faço? Então cada um dos seres humanos tem oportunidade de se arrepender, de se converter, largar os maus caminhos. A Bíblia diz: aquele que confessar os seus pecados e largar, alcança o que? A misericórdia. Então nós temos, com certeza, oportunidade. Então, meus queridos, depende de cada um de nós. Eu sei que alguém pode até estranhar que eu estou conservando essa posição. É que eu tenho canais, TikTok, no YouTube, Kawaii, dizendo que Jesus é bom, que Ele manda, que Ele pode. Então tudo que eu anuncio o Evangelho, eu gravo. Porque o que tem de leis, ao contrário, para querer pegar a cada um de nós com a própria palavra de Deus, não está no gibi. E quando se trata de algumas PL, pense no perigo. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz: não matarás. É o que? Mandamento. O que é que o pessoal faz? Mata. Então quem mata vai odiar a Bíblia, sim ou não? Vai odiá-la. A Bíblia diz: não furtarás. Quem rouba ama a Bíblia. A não ser que tenha um coração quebrando, está dizendo: Deus, eu me arrependo, eu estou errado e eu fiz isso aí, tem misericórdia da minha alma. Aí é outro departamento. Mas quem rouba, abomina a Bíblia. Quem mente, odeia a Bíblia. Quem é pedófilo, odeia a Bíblia. Porque a Bíblia, ela vai de encontro a cada uma dessas carências. E ela diz: não, não faça. Aí tem a Bíblia como uma ditadora. Aí diz que a Bíblia é um livro ultrapassado, que não serve. Porque a Bíblia, ela diz não ao crime. A Bíblia diz não à mentira. Diz não à pedofilia. Diz não aos criminosos. A Bíblia, ela diz: ama, perdoa, abraça, vive o Evangelho, vive Deus. A Bíblia diz: não terás diante de mim outros deuses. O que é que a gente vê hoje? Milhões e milhões de deuses. A Bíblia, ela aponta para esses fatos e diz: esse não serve, nem esse aqui serve. O que serve é esse. O que o pessoal faz? Eu quero esse que não serve. Esse que serve para mim não dá. E a Bíblia dizendo que tem que dar, mas alguém diz: eu não quero. Aí Deus diz: eu dou livre arbítrio, não tem problema. Mas no juízo, coitado do teu pescoço, a tua cabeça vai rolar. Eu dou oportunidade de se arrepender. Eu dou oportunidade de amar, de perdoar, de abraçar, mas não querem. Prefere a vida de criminalidade. Então cada um vai pagar pelo que deve. E eu não me dou diante dos homens, diz o Senhor, nem da lei do homem. Eu quebro essa lei. Quer prova? Isaías. Lá em Isaías está dizendo assim, bem claro na palavra de Deus: a lei dos homens, plural, é trapo de imundície perante os meus olhos. Você sabe o resultado, a resposta do que é trapo de imundície? Quem aqui já tem mais de 40 anos entende. É aquele pano que a mulher botava, que hoje existe na farmácia, vai lá, compra e coloca do dia a dia, que de mês em mês vem a regra. Era chamado de pano de imundície naquela época. Aí Deus: é trapo de imundície. É a lei do homem. Porque a lei do homem é falha, corrupta. Eles fazem a lei aqui e se quebra nela aqui.
e não vive, faz somente de aparência. É a lei do homem. Aí diz, não roube. Está lá na lei, porque é tirado da minha lei, do 10 mandamentos. Aí bota lá na lei dele, não roube. Eles, o que é que eles fazem entre os colarinhos brancos? Roubam. São corruptos. Vocês entenderam? Aí bota lá na lei, honra o pai e a mãe. Será que eles têm feito isso quando eram criança? Honrou o pai e a mãe? Aí lá na lei diz assim, não mintais um para o outro, como eles mentem. Vocês entenderam? A lei diz, ajuda com uma mão e a outra esconde, só quem vai ver é o Senhor. Eles dão com a mão e a outra tirando das pessoas. Porque ninguém vai bater um prego sem uma estopa, como dizia. Vocês entenderam? Vocês são inteligentes. Vocês têm um QI alto. Então é a lei dos homens. A mentira entre eles. E quando chega determinada época do ano, que se aproxima a votação, eita, aí é que ferve a água mesmo. É tantas promessas, tanta mentira, infelizmente. Mas Deus chamará o prestamento de conta, não importa a idade. Pode ter 100 anos, também pode ter 18. Deus chamará o prestamento de conta, porque Deus não é desordeiro, Ele é ordeiro. Deus não é profano. Deus, de maneira nenhuma, anda na ceboseira deste mundo, como algumas pessoas fazem. Deus é santo, Deus é justo, e com Deus não tem conversa fiada. É sim, sim, não, não. O que passa é procedência maligna. Deus não é prostituto. Deus é santo. E está chegando o dia da cobrança entre toda a humanidade, não importa a idade. Deus chamará o prestamento de conta. E saberá que Deus é o Senhor. Saberá que com Deus não tem arrumadinho. Aqui tem arrumadinho, mas com Deus não. Deus só quer uma coisa de mim e de vocês: que a gente se humilhe perante Ele, reconheça os nossos erros, que a gente somos fracote, mas Ele é forte, que a gente não pode, mas Ele pode tudo. Deus não quer que a gente dependa dos outros, mas dele em toda situação. Lembra de Nimrod? A Bíblia diz que ele era um poderoso caçador diante de Deus. Mas o povo, em vez de se encostar em Deus, pedir a Deus, era Nimrod. O que precisava, Nimrod. Se era para matar um animal perigoso, Nimrod. Se era para comer alguma coisa, Nimrod. Para levantar, pegar um tijolo, Nimrod. Tudo era Nimrod. Já não procurava mais os anciões. Aí Nimrod fundou 3 grandes cidades. A terceira, Babel. Ele fundou Ereque. E fundou também uma outra cidade por nome de Acades, a língua mais antiga da terra, segundo alguns, a língua arcadiana. Aí agora ele disse, vamos fundar agora uma torre, preparar uma torre. E começou a massacrar o povo. Um pisa o barro, o outro forja, organiza o fogo para cozinhar bem os tijolos. Então ele virou agora o quê? Um ditador. E o povo começou a seguir a ele. E outro dizia, a segurança está em Nimrod. Ele fez muralha da cidade, a gente agora vai ser atacado por animais violentos. É o que precisava, a Nimrod. Se tinha uma confusão, Nimrod. Não ia mais aos anciões, nem para pedir a Deus alguma coisa. Era Nimrod. Aí está lá em Gênesis 11, o verso 5, Deus disse, descemos e vamos ver o que o Filho dos Homens estão fundamentando. Aí a Bíblia segue dizendo, vamos dividir as línguas. Só existia uma língua na terra, só um idioma. Hoje mais de 7.000 línguas e dialetos. Deus desceu. Tem 2 maneiras de Deus descer, uma para dar vitória e a outra para bater o ser humano quando é muito exaltado. Quando se acha, aí Deus desce. Quando ele desce, o camarada cai do cavalo. Então temos escolha. Se alguém quer ser uma nova criatura, não deixe para amanhã. E se alguém aqui sentir de Deus e quiser se inscrever no meu canal, Pastor Marcelo Silva lá no YouTube.
estou do lado de um helicóptero. São mais de 1.400 vídeos gravados dizendo que Jesus é bom, que Ele é, que Ele faz, que Ele liberta, que Ele transforma e que Ele dá e tira a vida a hora que Ele quiser. Ele é absoluto, não precisa da nossa ajuda para nada. 31 anos pregando o Evangelho, dizendo que Jesus é bom. Quando eu entreguei a minha vida para Ele, eu tinha 27 anos de idade. Hoje 59 anos, mas voou 31 anos tão rápido. E agradeço a Deus por estar com saúde, porque muitos já desceram a sepultura há décadas. E hoje era para os filhos enterrar os pais. Infelizmente é o contrário. É os pais que estão enterrando os filhos por causa das drogas, da vida de crime. E o crime não compensa. Ainda no começo do mês, eu perdi uma sobrinha com 20 anos. Com vida errada. 20 anos. Tão nova. Tem motora de criança que não gosta de abrir. Bem mais cheia, a gente tem que ir. Por isso que a gente já vai pra ali. Então, meus queridos, se alguém quer ser uma nova criatura, não deixe para amanhã. Deus, Ele ama cada um de vocês, tem obra excelente em cada vida. Não esqueça que a salvação não está em pai e mãe, não está em papa, nem padre, nem pastor, não está em placa de igreja. A salvação não está em religião. Alguém se engana com esse negócio de religião. Religião só dá contenda, morte. Futebol só dá contenda e morte. E política, contenda e morte. Porque cada um quer ser o bom, quer ser o melhor. Jesus disse: olhai para mim, autor e consumador da fé. Hebreus 12, o verso 2. Então o resto já era. Porque hoje é tantos corações inclinados para a religião. A minha é melhor. Aí lá dentro tem erro, em todo canto tem. Eu sou pastor assembleiano. Porque eu sou da Assembleia de Deus, não tem erro não, é? Mas vai que não tem. Por causa do homem se titulam, se acham, aí vem os erros. Outros se acham santo demais. Onde é que está escrito na Bíblia que quem prega o Evangelho é mais santo do que os outros? Onde? Jesus disse: sejais santo, porque eu sou santo. Jesus disse a quem? A quem ele pregava o Evangelho. E para quem ele pregava? Pedro, João, Tiago, Filipe, Maria. Sejais santo. Se vocês não forem santos, vai entrar lá. Aí alguém acha, não, porque João, Tiago eram todos falhos. Olha, Pedro cortou a orelha de alguém, batia nos outros. Entenderam? Então cada um deles se arrependeram para poder chegar lá. Lembra que Maria, quando ela disse: Jesus, o vinho acabou. Olha que na palavra ele não chamou ela de mãe. Em lugar nenhum da Bíblia já chama Maria de mãe. Já notou isso? Mulher. E ninguém entende isso, né? Porque ele é Deus. Como homem ele teve mãe, mas como Deus não tem mãe, não existe mãe para ele. Ele é Deus. E veio depositado do próprio Pai no ventre dela. Não foi o homem que fez ele. Descendo no próximo ponto, que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Leiam a Bíblia. E um abraço para todos os internautas.